Olá, galerinha do quinto ano! Vamos iniciar mais uma aula de história no nosso livro Buriti Mais História. Estamos na unidade 2, capítulo 2, página 52, a organização da vida social. Neste capítulo, iremos identificar algumas características de cidades antigas, como os sumérios e os egípcios. Iremos compará-los, compreendendo a complexidade das civilizações da antiguidade. O início da história para o mundo ocidental começa com a descoberta da escrita. E os documentos escritos mais antigos encontrados foram do povo sumério. Portanto, a civilização mais antiga que existe é a do povo sumério, é a Suméria. Surgiu por volta de 3500 a.C., 500 anos antes do Egito, ainda na Idade do Bronze. Os sumérios se fixaram na região do rio Tigre e Eufrates, onde hoje fica o Iraque. Essa região é conhecida pelo nome de Mesopotâmia, que quer dizer região entre rios. As terras da Mesopotâmia são muito férteis devido às cheias de dois rios, Tigre e Eufrates, e por isso os sumérios lá se fixaram e fundaram várias cidades-estados. Cidade-estado é quando cada cidade possui administração independente da outra, como se fossem pequenos países. Cada cidade-estado era governado pelo patese. Patese é quando um líder acumula a função de chefe religioso e militar. Com o tempo, os sumérios começaram a produzir mais alimentos do que consumiam, e esse excedente de comida precisaria ser guardado em algum lugar. Para isso criaram os zigurates. Os zigurates funcionavam como templo, como armazém de comida e como centro administrativo de cada cidade-estado. Toda cidade-estado suméria tinha um zigurate. A única matéria-prima de construção que os sumérios contavam era o barro. Não havia na região madeiras ou pedreiras, então toda a arquitetura sumeriana era feita de barro cozido ao sol. Utilizando o barro fresco e com auxílio de um pedaço de madeira, os sumérios criaram um código de sinais que representavam ideias, e com isso criaram o primeiro sistema de escrita da humanidade, escrita cuneiforme. Além disso, os sumérios foram os criadores de muitas invenções utilizadas até hoje pela humanidade. Entre várias invenções sumérias podemos citar a régua, a divisão do dia em duas partes de 12 horas, aprimoraram a roda, a astronomia, domesticaram os animais, criaram a cerveja e utilizaram o bronze. Por praticarem muito comércio ao venderem as mercadorias que produziam em excesso, os sumérios foram a primeira civilização a utilizar a matemática. Foram eles que criaram o sistema sexagenal, o círculo com 360 graus, foram eles que dividiram os anos em 12 meses, que dividiram os dias em 24 horas, e também criaram os cálculos das áreas dos retângulos e triângulos. Os sumérios eram politeístas, ou seja, acreditavam na existência de vários deuses. Cada cidade-estado queria ter mais poder que a outra, e por isso viviam em lutas constantes entre si. Isso gerou crises graves em seus governos, como o enfraquecimento de todas, tanto economicamente quanto militarmente. Estando fracas e vulneráveis, as cidades-estados foram atacadas pelo povo acádio, assunto do nosso Civilização egípcia. O Egito Antigo se localizava ao longo da porção inferior do rio Nilo, uma região que, embora rodeada de desertos, graças à vasta planície do rio Nilo, era muito fértil e produtiva. Nos povos egípcios, a política tinha como cerne um rei-deus, o faraó, responsável por gerenciar todo o reino através dos nomos, que eram unidades administrativas compostas por aldeias. Ou seja, apesar de ter essa divisão, o modelo de governo era bem centralizado. Nesse sentido, a sociedade também se organizava de forma bem rígida, de modo que existiam classes superiores e inferiores. Iniciando pelo faraó, a pirâmide social do Egito era composta por nobres e sacerdotes, soldados, escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. A economia da civilização egípcia também se baseava na agricultura,
porém não dependia essencialmente dela, visto que já existia a economia tributária, considerando que os nomos eram obrigados a pagar impostos ao reino, o que ainda garantia o controle do Estado nas unidades administrativas. O povo do Egito Antigo foi formado a partir da união de diversos povos, tais como os Amitas ou Camitas, Semitas e os Núbios, que surgiram ainda na pré-história. Os egípcios tinham como principal sistema de escrita, também cuneiforme, os hieróglifos, palavra grega que significa sinal sagrado. Na escrita hieroglífica são utilizados símbolos desenhados para representar objetos. Além dos hieróglifos, eram também utilizada a escrita hierática, que tinha um caráter mais rebuscado, por isso era muito utilizada em registros oficiais como no comércio. E a escrita demótica, que era mais utilizada popularmente por ser mais simples. A religião no Egito Antigo era politeísta e representava seus deuses de forma antroposomórfica, ou seja, uma mistura de forma humana e animal. Eles ainda acreditavam na ressurreição, motivo que deu origem a um importante aspecto de sua literatura, o Livro dos Mortos. A ciência no Egito Antigo era muito valorizada, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de técnicas de arquitetura, devido à construção das imensas pirâmides. Os egípcios também se dedicaram ao desenvolvimento de conhecimentos específicos da anatomia do corpo humano, que eram essenciais no processo de mumificação. Eles ainda se dedicaram ao estudo dos astros. Inclusive, desenvolveram um dos primeiros calendários. Agora que você já sabe um pouco sobre a organização social dos Sumérios e também do Egito, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso livro, página 52. No primeiro parágrafo, entendemos que as cidades sumérias, que ficavam na Mesopotâmia, elas eram independentes, ou seja, cada uma tinha o seu próprio sistema administrativo e também jurídico. Tinha o controle político e religioso, que ficava nas mãos de um pequeno grupo social. E grande parte da população trabalhava nos campos e não podia participar das decisões políticas. Eles eram também politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. No Egito Antigo, a administração era dividida em várias cidades e eram chamadas de nomos, que tinham um chefe local que pertencia à elite. As cidades não eram independentes e faziam parte de um grande império governada por um faraó. Ele representava, ao mesmo tempo, o poder político e religioso. No Egito, as principais atividades econômicas eram a agricultura e a criação de animais. Os camponeses, os artesãos e pessoas escravizadas, elas realizavam a maior parte do trabalho no campo e também nas cidades. Eles eram politeístas, assim como os sumérios, e a sociedade também possuía uma hierarquia social rígida e muito desigual. Os egípcios e também os sumérios exerciam grande influência cultural em outras cidades, com as quais realizavam trocas comerciais. Por meio desse contato, dessas trocas comerciais, algumas cidades assimilaram costumes e aspectos da cultura egípcia, como a escrita e a arte. Vamos observar esta linda imagem que é feita em pintura. Ela está representando os camponeses, são homens e mulheres trabalhando na produção agrícola e artesanal, preparando artefato, alimentos e vestimentas. Observe na imagem.
que representa a região de Luxor, no Egito, cerca de 3.200 anos atrás. Podemos conhecer as sociedades da antiguidade através das fontes. Quais são os tipos de fonte, então? Então, podemos citar objetos como os vasos, utensílios, ferramentas, adornos, documentos escritos, todos são fontes históricas e podemos conhecer as cidades antigas. Os documentos escritos, eles são importantes para compreendermos o cotidiano das primeiras cidades. A escrita desempenhou um papel fundamental na organização social, pois possibilitou estabelecer leis, contratos comerciais e registros fiscais. Além disso, conhecimentos e técnicas também foram transmitidos por meio da escrita. Na Mesopotâmia, viveram vários povos como os sumérios, os acádios, os assírios e os babilônicos. Eles partilhavam alguns elementos culturais e tinham línguas e costumes diferentes. Há cerca de 3.800 anos, o rei babilônico Hammurabi conquistou vários territórios da Mesopotâmia. Com o intuito de unificar os costumes, ele organizou o Código de Hammurabi, que é um conjunto de leis que estabeleceu regras para a vida em família, as relações de trabalho, as trocas comerciais, os crimes, entre outras coisas. Esse documento é uma fonte importante para o estudo dessas sociedades antigas. No Egito Antigo, os documentos deixados pelos escribas também permitiam investigar como era a administração pública e a vida daquela sociedade. A primeira forma de escrita egípcia foi o hieróglifo, composto de um conjunto de símbolos que representavam ideias e valores. Apenas os faraós, os funcionários da realeza, os sacerdotes e os escribas sabiam escrever, sendo os escribas considerados muito importantes pelo registro dessa cultura. Muitos documentos egípcios eram escritos em papiros, que é um tipo de folha feita de uma planta que era comum naquela região da África.